E salve, rapaziada, fala tu. Digo novamente, pessoal, e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês algo um pouco diferente, né, pessoal? Mandando um salve aqui pro nosso amigo Biel, que apareceu aqui no meio da gravação. Enfim, o vídeo de hoje, tá, pessoal, vai ser uma aula mais voltada para multiplicadores de dano. Com isso, a gente vai chegar aqui à conclusão de como efetivamente funcionam as potions e se de fato elas realmente trazem algum grande diferencial para as nossas classes. E vou quebrar com vocês aqui também, tá, pessoal, um certo mito que a gente tem, alguma crença errada que a gente tem em relação às potions. Hoje, por exemplo, eu sinto que a aula vai ser tipo assim. Lembra aquele meme que tinha da Dilma falando, 25% de 5% não é 25%? Pois bem, é justamente nessa pegada, tá, rapaziada? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é /join Alchemy Academy. Chegando aqui em Alchemy Academy, né, pessoal, é onde a gente mais está acostumado a comprar potions, né? A gente vem aqui em Boy Potions, Gable Merge, e aqui a gente entra nas principais que a gente tem no jogo, como por exemplo, muito conhecido, Potent Destruction Elixir, que aumenta o nosso dano crítico em 50%. A gente tem o Malevolência, que aumenta o nosso dano mágico em 25%, e a gente tem o Potent Battle, que tá aqui em algum lugar, tá aqui. Potent Battle, que aumenta o nosso dano físico em 25%. Beleza? E se eu dissesse para vocês que, na verdade, o Potent Destruction Elixir, ele não efetivamente aumenta 50% do seu dano causado? X, como assim? Pois bem, vamos fazer o seguinte, vou voltar ali para, sei lá, /join Class Hall. Chegando aqui em Class Hall, tá, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos abrir aqui nossa barra de status e vou mostrar aqui para vocês como efetivamente cada potion funciona. Em primeiro lugar, Potent Battle Elixir, ele vai aumentar esse multiplicador aqui, ó, Physical Boost, em 25%. A gente tem o Potent Malevolência, onde ele aumenta o nosso Magical Boost em 25%. E a gente tem o Destruction Elixir, que aumenta o nosso Critical Multiplier em 50%. Tranquilo? Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Vou deixar aqui em cima passando o nosso gráfico de velocidade, quilômetro por hora. A gente vai ver que quanto mais velocidade a gente vai acumulando, né, mais quilômetros, menos ele vai impactando ali a questão de tempo que a gente consegue levar para chegar a algum determinado lugar. Com isso, o nosso Critical Multiplier funciona da mesma forma. Quanto mais eu tenho, menos efetivo ele se torna. E aqui, por exemplo, se eu simplesmente for bater o dano da skill 2 da Void High Lord, vai ser um dano de crítico, né, porque ela sempre vai ser crítico, e ele vai causar um determinado valor. 2.450. Agora, se eu colocar aqui o nosso Potent Destruction Elixir, esse valor ele não vai aumentar em exatamente 50%. Puro. Certo? Então agora eu vou colocar o Potent Destruction. E quando a gente virar aqui no alvo, 2775. Ou seja, se você for colocar isso aqui na calculadora, você vai perceber que essa diferença aqui de 300 de dano, ela não é nem a pau 50% de dano. Porque né, metade de 2.400 já seria 1.200. Ou seja, meu dano teria que ser aqui pelo menos 3.600. E Dix, por que não foi? Porque, vamos pensar o seguinte, 2.450, que é o dano puro da Void High Lord, na verdade é um valor que já é multiplicado por 427%. 427 não, 377. Então se eu colocar aqui a Void novamente, ó, como eu falei para vocês, 377 e 30. Então, se a gente for pegar o dano da classe, com isso, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Eu peguei um caderninho e comecei a fazer vários cálculos. Cadê? Deixa eu voltar mais uma página. Eu comecei a fazer aqui alguns vários cálculos, né, de como eu cheguei a essa conclusão, até que finalmente eu achei a seguinte fórmula. O dano que eu tenho na classe, na verdade, ele seria o dano base, quer dizer, deixa eu abrir aqui o Excel, né, que... Abrindo aqui, né, pessoal, vocês podem ver que eu já fiz um estudo bem bacana aqui com várias classes, eu fiquei testando todas uma por uma, tá? Abri todas as classes e, enfim, a gente vai chegar aqui à seguinte conclusão. O dano básico da Void foi 2.450 puro. A classe possui 377,30% de Critical Multiplier. Então, tá, pessoal, se eu for pegar aqui a fórmula, eu peguei que seria o dano base, que foi 2.450, dividido por, deixa eu abrir um parênteses, 1 mais, abre outro parênteses, o dano, o boost que a gente tem, né, que seria 377,3%, dividido por 1, e eu fecho esse parênteses aqui, tá, pessoal? Ou seja, eu chego à conclusão que o dano real da Void, na verdade, foi 513. Então, se eu pegar 513 e somar ao seu percentual, né, que foi 377%, ou seja, parênteses, isso aqui, vezes isso, a gente chega no valor 2.450. E se aqui eu colocasse mais 50%, que seria o Destruction, eu vou ficar com 427,30, e meu dano subiria para 2.706. Essa pequena diferença aqui, tá, pessoal, não foi exatamente
a diferença calculada aqui, por quê? O Destruction Elixir, de alguma forma, ele também acaba alterando alguns poucos pontos aqui da classe. Mas você percebe que, na verdade, a diferença vai ser em cima desse valor original. Ele não vai ser em cima do dano final que você causa com a sua classe, é por isso que dá essa diferença. Então, né, pessoal, se a gente for pegar aqui, por exemplo, essa diferença do que era agora, do que está antes, né, então se eu pegar aqui, ó, 427,3, e eu dividir pelo valor que eu tinha antes, que era 377,3, e isso eu subtrair 1, eu vou ter aqui um representativo de 13%. Ou seja, se eu pegar os 2.450 e somar mais 13% deste valor, vocês vão perceber que eu pego exatamente os 2.775, né, como aqui é 6, ele arredonda para 75, que foi exatamente o dano que a gente causou com a classe. Então aqui vocês percebem, né, que esses números quebrados, querendo ou não, eles vão acabar dizendo diretamente como que isso vai funcionar. Então tá, pessoal, eu posso fazer esse mesmo teste com qualquer outra classe aqui no jogo. Se eu pegar, sei lá, Verus Donkey Knight, se eu fizer aqui o dano com ela, 1666. Então, o dano base da VDK foi 1666. O multiplicador dela crítico está em 37730, que é igual ao da Void High Lord. Então, se eu for considerar que eu vou colocar os mesmos 50%, ela vai ficar com esses mesmos 427, então eu posso concluir que o dano dela seria 349, que com esse multiplicador crítico aqui, ele vai ter 1840 de dano aproximadamente. E agora eu vou fazer aquele cálculo inverso só pra gente pegar, né? Então, se eu pegar aqui, né, pessoal, o valor que ela tá batendo nesse momento puro, e eu adicionar ele aqui com os 13% do valor original, que seria isso aqui, vezes esse Paranauê aqui, ou seja, eu estou dizendo que a efetividade real vai ser 13% de 1.666, que é o dano que a gente está causando nesse exato momento. Então, se eu botar, tá, pessoal, meu dano ele vai sair de 1.600 para 1.887. E agora a gente testa na prática. 1.887. Percebeu aqui que realmente, então, se eu colocar o Destruction Elixir na classe que ela tem 377% de chance de aumento de dano crítico, e eu colocar o Potent Destruction, que diz que aumenta 50%, na verdade, efetivamente, ele só vai aumentar em cerca de 13% ali, mais ou menos, tá, pessoal? Você pode ver que aqui aumentou em 13,25%. Ou seja, aqui a gente pega uma grande mentira, né, sobre tipo, então eu vou colocar o Destruction que ele vai dar muito mais dano. Não. Então tá, pessoal, se eu tô dizendo pra vocês aqui que no caso da Verus, no caso da Void, ele só tem um aumento real de 13%, então seria muito melhor a gente colocar outro Elixir para essa classe, que seria o Potent Battle. Por quê? Verus Donkey Knight, assim como Void, Causa Avenger e tal, são classes físicas, então todas as suas skills, basicamente, né, elas têm aqui um multiplicador de dano físico, né? Sabe lá por quê? Ela tem algumas que são mágicas, mas causa físico. Enfim. Então, se eu colocar aqui para vocês um Potent Battle Elixir, aqui se torna legal. Por quê? Viu que quando a gente colocou o Destruction Elixir, ele perdeu o potencial dele porque já existia um valor? Com o Potent Battle vai ser diferente, porque você pode perceber que a classe ela tem 0 Physical Boost. Então, se ele está dizendo que vai ser 25% de melhoria, vai ser 25% de melhoria. Enfim, tá, pessoal? Então, voltando aqui, né, para a Void High Lord, vou mostrar outro exemplo para vocês. Por que que o Battle Elixir, na maioria dos casos, vai ser o melhor para classes físicas? Void High Lord, por exemplo, todas as suas habilidades são habilidades físicas. Então, se eu naturalmente com a Void estou causando 2.450, se eu adicionar aqui 25%, vou colocar aqui, tá para dar 3.062 de 2.450. Vamos ver se vai ser esse aqui mesmo. 3.063. Ou seja, como vocês podem ver, 3.062,50 chegou no 5 arredondando para cima. Então você pode perceber que o Potent Battle Elixir ele realmente vai aumentar diretamente 25% do meu dano, porque como vocês podem ver, eu somente adicionei 25% ao dano que eu já estava causando. Então esse Potion, esse Elixir, na verdade, ele vai ser muito mais efetivo do que um Potent Destruction na minha Void, por exemplo. Vale lembrar, né, que, por exemplo, algumas classes, embora sejam físicas, como por exemplo a própria Verus, ela é uma classe física de maneira geral, tanque melee e tudo mais. Mas se você prestar atenção, as habilidades principais de dano dela, que são a 2 e particularmente um pouquinho da 5, você vai perder um pouco desse potencial aqui, né? Já que são skills mágicas. Então se aqui está escrito, como você pode perceber, embaixo do 8 de mana tem skill Magical. Ou seja, se está escrito mágica é porque não vai surtir efeito se eu colocar efeito físico. Tranquilinho? Beleza? Então de maneira geral, tá, pessoal? Para a classe física, você sempre vai querer optar normalmente pelo Battle Elixir. Passando para o meu pesadelo, classes mágicas, tá, pessoal? Classe mágica, a gente tem um grande problema aqui, de maneira geral, para chegar a uma conclusão, mas
Ainda bem que eu fui testando com todas as classes, eu cheguei a essa conclusão. Primeiramente, eu fiz um cálculo, né, pessoal? Legion Revenant, ela já tem naturalmente 92% de Magical Boost. Ou seja, lembra aquele rolê lá do Critical? Se eu tenho muito, eu colocar um percentual, ele não vai ser efetivamente aquele mesmo valor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Caso eu coloque aqui o meu potente Malevolence, esse número aqui vai subir 25%. Mas o meu dano não vai subir efetivamente 25%. Vamos colocar aqui, eu vou usar a skill 2 da classe como exemplo, que sempre é crítico, tá, pessoal? Então não vou ter variação de dano. Chegando aqui, ó, 1889 é o dano da classe. Padrão. Se eu aumentar aqui 25%, ó, eu não vou ter 25% de aumento. Ó, 2, 1, 3, 4. Então, se eu for subtrair essa diferença aqui, vocês vão perceber que 2, 1, 3, 4, 1, 8, 8, 9. Eu tenho uma eficácia real aqui de aproximadamente 13% também, tá, pessoal? 12,97. Então, você percebeu que o Malevolência, ao invés de fato aumentar 25, ele aumentou 12,97 na Legion Revenant, já que seu Magical Boost ele é muito elevado. Então, ele perde muito o seu potencial. Agora, para facilitar para vocês, né, eu separei aqui, gente, algumas classes eu fui estudando, né, agradeço aqui também ao The Shark, que me ajudou especificamente com a Master of Mognus, porque como eu não tenho essa classe, eu não conseguiria ter uma noção. Mas vamos lá, percebi no meu estudo aqui que se vocês prestarem atenção, algumas classes são repetidas, como por exemplo, Dragon of Time, Paladin Chronomancer são igual, Frost Spirit River é um pouquinho diferente, Abyssal Angel é isolado, isso aqui isolado, Arcane Invoker, Blaze Binder, Data Knight, Mortal Darkcaster, Infinite Legion Darkcaster, você vê que essas classes aqui, tudinha, todas compartilham um status igual. Então se ela compartilha status igual, eu não preciso nem testar essa classe para saber qual vai ser a melhor potent depois de um determinado cálculo. E aqui, tá, pessoal, eu fiz o cálculo classe por classe. Então, se eu pegar aqui o exemplo Full Forge, tá? Quando eu digo Full Forge, eu quero dizer que todas as minhas weapons, capacete, capa e espada, estavam usando algum tipo de Forge. A Dix, por quê? Ela tá com Praxis, mas o Praxis não importa. O que importa é isso aqui, ó. 50 de força, 50 de intelecto e 100 de luck. Então, independente da espada Forge que eu colocar, né? Forge laranja, vale observar isso. Eu vou ter esse mesmo status padrão aqui, ó. Voltando para a Legion Revenant, vocês podem perceber aqui, ó, 96,38%. Então, se eu for procurar lá embaixo, tá aqui, ó, 96,38%. Então, eu usei essa build Full Forge com a classe Wizard para usar como base e chegar a esse cálculo com vocês. Então, a Legion Revenant, por exemplo, ela tem um multiplicador dela de 96%. Se eu fosse causar 100 de dano aumentado por esse 96, meu dano seria 196. E aí, se eu tivesse um aumento lá do nosso Malevolence Elixir, que é 25%, esse dano seria aumentado em efetivamente 12,73. Você vê que a Legion Revenant, ela não abusa tanto disso aqui. Contudo, tá, pessoal, eu também fiz o cálculo para o caso de Destruction, né, para o caso mais de lá de dano crítico. E a gente chegou à conclusão aqui que ela aumenta com Destruction 10% apenas do dano dela. E isso dos danos que são críticos. Então, a Legion Revenant não efetivamente vai usar muito bem o Destruction. Então, no caso dela, se a gente for testar na prática, vai ser sempre boa a combinação Sage e potente Malevolence. Tanto porque o Malevolence vai aumentar ali, né, em cerca de 13% o dano dela, e o Sage Malevolence também vai impactar em cima disso aqui diretamente, já que ele aumenta a nossa inteligência. E a nossa inteligência aumenta o nosso Magical Boost. Tranquilo, pessoal? Se eu for colocar aqui em game, vocês vão perceber isso daqui, ó. Se eu colocar mais inteligência do que eu já tenho, esse número de 96 ele vai subir. 96 para 101. Se eu colocar esse capacete, vai de 101 para 114. Se eu colocar um Sage Tonic, isso aqui vai mais lá para cima ainda. E enfim. Ou seja, testando praticamente todas as classes relevantes do jogo, né? Eu coloquei aqui quantas, meu Deus? 31 classes. E as principais aqui a gente vai ver que, na grande maioria, a combinação dela vai ser 6 Malevolência, 6 Malevolência, 6 Malevolência. E algumas são exceções, tá, pessoal? Como, por exemplo, Scarlet Sorceress. O multiplicador de dano mágico dela, inicial, é os 56%. Só que toda vez que você aperta na skill 5, ela aumenta muito esse valor. Então, Malevolência, com o passar do tempo, perde efeito. Então, é muito melhor usar o Destruction. Mas é um caso muito atípico, tá, pessoal? Vocês podem ver que das 30 classes praticamente aqui, a Scarlet Sorceress foi a única que não utiliza bem o Malevolence. Ela é a única que vai preferir utilizar o Destruction. Todas as demais classes, tá, pessoal, pode colocar o Malevolence sem medo. Aqui eu tenho uma exceção só também para Shadowstalker, que quanto mais você aumenta seu dano mágico, mais você toma o dot dela. Então, o que efetivamente aumentaria muito o dano da Shadowstalker não necessariamente vai fazer você jogar melhor com a classe, porque ela pode se matar. Então vale só lembrar esse pequeno detalhe. Já voltando agora para classes físicas, né, pessoal? Eu não cheguei aqui a concluir a tabela toda, mas vale ressaltar com vocês o que eu falei, né? O que vai melhorar nelas, na grande maioria dos casos, vai ser justamente o Potent Battle. Já que, assim como as classes mágicas, né? Vocês perceberam que algumas classes ela tem o mesmo padrão aqui, ó, 56,38. Aí aqui tem essas aqui que tem 61,97.
Aqui tem essas duas que tem 6638, então você percebe que elas estão iguais. Mesma coisa vai servir para a classe física, ó. Se eu colocar a Causa Avenger 329.05, se eu colocar a Verus 329.05, não mudou. Se eu colocar Void High Lord 329.05, ou seja, para a classe física, 90% dos casos você vai preferir usar o Battle Elixir. 90 não, 99. Talvez tenha 1% aí de classe que eu não mapeei aqui ainda, que vai ser melhor você usar o Potent Destruction, tá, pessoal? Mas para elas em si é bom porque como o multiplicador dela já é alto, já é acima de 300, então é muito mais efetivo a gente usar o Battle. Tá? Voltando aqui ao game, agora a gente chega nas últimas classes que é aqui mais dá dor de cabeça, tá, pessoal? Que são classes híbridas. A gente já viu que classe mágica, Sage, Malevolência. Classe física, Battle, o tônico, é interessante que a gente use o Fate. Agora, na classe híbrida, pessoal, a gente tem um probleminha. Por exemplo, Artifind. Artifind, as skills dela, se você for ver a nomenclatura, todas elas são hybrid. Essa aqui é híbrido, essa aqui é híbrido, essa aqui é híbrido e essa aqui é híbrido. Só que a skill 3 dela, sabe lá por quê? Ele escala mais com magia, né? Então, quanto mais intelecto, melhor. Só que, de maneira geral, a classe ela bate muito bem com físico. Então, aqui no caso das físicas, tá, pessoal? Híbridas, quer dizer, você pode sempre ter ali a escolha de alternar entre Potent Destruction ou Potent Battle. No caso dela, que é totalmente híbrida, eu teria preferência pelo Battle porque ele vai ser melhor. Agora, um outro exemplo de classe que é problemática é a Art Paladin, porque ela também é full hybrid, mas olha as skills dela. Aqui é híbrido, aqui é híbrido e aqui é mágico. Ou seja, se eu colocar um Might Tonic, que aumenta minha força, ou um Battle Elixir, que aumenta meu dano físico, essa skill aqui vão ser aumentadas. A quinta, que é o nuke da classe, vai ficar igual. Se eu colocar um Sage Tonic, essa aqui não vai ser alterada, essa aqui não vai ser alterada e essa aqui vai aumentar um pouquinho. Se eu colocar o Fate Tonic, né, o Destruction Elixir, todas elas serão aumentadas porque todas elas batem crítico. Então, o caso da Art Paladin, por exemplo, já é uma classe que eu vou recorrer ao Fate Tonic Destruction Elixir. Quanto mais crítico, melhor, porque a classe ela tem esse problema de destaque. Uma que ela dá muito crítico e outra que ela bate muito pouco. Então, esse aqui é o ponto que eu queria trazer com vocês em relação aos elixires, tá, pessoal? Eles não são, na verdade, aquilo que a gente pensa, né? Eles não são 100% verdade daquilo que a gente lê, né? Então não é porque aqui tá dizendo 25% que eu vou causar mais 25% de dano. E aqui a gente abre até um probleminha, né, pessoal? Quando a gente fala até de Ultra Bosses. Porque se eu pegar aqui uma Lord of Order, por exemplo, se a gente for ler as skills dela, né? Aqui eu já aumento os status de todo mundo em 20%. Aqui eu aumento o dano do pessoal em 30%. Beleza, isso aqui não vai impactar. Mas a quarta habilidade já aumenta o dano crítico das pessoas em 40%. Só que esses 40%, na verdade, não vão ser 40%, né? Vão ser cerca ali de uns 9%, 10% na prática. Só que quando eu aumento esse multiplicador aqui, ó, o problema que eu gero é que quando classes que forem utilizar ali o seu Potent Destruction, eles vão ter um efeito um pouco menos afetado, né? Vai ser menos forte, como eu falei. Quanto mais multiplicador de crítico, menos efetivo ele se torna. Então, se eu colocar aqui 50% em cima de 370, eu vou ter um aumento ali de alguns por cento. Agora, se eu for colocar os mesmos 50 em cima de 412, ele já fica um pouco menos. Mesma coisa vale para Legion Revenant e Quantum. São classes que aumentam ali o crítico das classes e a Quantum ela aumenta com quanto mais pessoas estiver na sala. Então, se eu estou aumentando muito o meu multiplicador de crítico, o meu Potent Destruction ele não vai ser tão efetivo, tá, rapaziada? Então, ó, usei uma, foi 428. Se eu usar mais outra aqui, vai para aproximadamente 700, tá, pessoal? Né, ó, 600 e poucos por cento. Enfim. Então, quanto mais eu tiver esse aumento, menos relevante ele vai ser quando eu for usar os meus consumíveis, né? Eles vão perder sua efetividade. E aqui no caso da Quantum Chronomancer, aproveitar o exemplo, ó, híbrido, ataque básico dela é físico. Só que aí o nuke dela, tá, pessoal? Embora mostre híbrido, ele tem mais multiplicador de dano quando eu coloco físico. Ou seja, Battle Elixir vai dar muito mais dano do que um Destruction na Quantum Chronomancer. Belezinha? Tamo junto. Então o vídeo de hoje já ficando por aqui, tá, pessoal? Espero muito que tenham gostado, que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês. E deixa nos comentários se essa linha matemática que eu trouxe aqui pra vocês foi algo diferente, se você não sabia disso. Se você sabia também, já comenta aí nos comentários. E é isso, rapaziada. Vou fechando por aqui. Tamo junto. Falou. É nóis.